Irmãos, o sermão que será lido nesta tarde foi escrito pelo reverendo George Van Popta, pastor na Igreja Reformada Canadense do Jubileu, em Ontário, Ottawa, no estado de Ontário. Vamos, primeiramente, abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 5. Capítulo 5, versículos de 1 a 7. Agora cantarei ao meu amado o cântico do amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto, não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Vamos abrir então as nossas Bíblias no texto da pregação, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 12. Capítulo 12, versículos de 1 a 12. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram e o espancaram, e o despacharam vazio. De novo, lhes enviou outro servo, e eles os esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim, dizendo: respeitarão ao meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E, agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular.
Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Oremos, irmãos. Ó Senhor, Deus nosso, Todo-Poderoso, damos graças a Ti porque mais uma vez poderemos ouvir a exposição da Tua Palavra, exposição essa na qual poderemos ouvir a voz de Cristo, e ouvindo a voz de Cristo poderemos amadurecer e sermos mais parecidos contigo. Damos graças que o Senhor nos dá esta bênção 2 vezes no domingo. Damos graças a Ti também pelos pastores, ministros fiéis da palavra que têm compartilhado as pregações para que possamos ser alimentados. Senhor Deus, damos graças a Ti também que esta igreja tem oficiais, além do ministro da palavra, e não precisamos ficar sem ouvir a Tua palavra. Senhor Deus, dá que esta pregação ocorra para a Tua glória, dá que os ouvidos dos Teus filhos estejam atentos e os corações humildes para ouvir a Tua palavra, para receber a edificação necessária para continuarmos com a grande comissão que o Senhor nos deu. E quanto a mim, este Teu pequeno servo fraco, que o Senhor não permita que nenhuma das minhas fraquezas possam atrapalhar os Teus filhos de serem edificados e ouvirem a Tua voz. Dá, Senhor Deus, mesmo com um pouco preparo, mesmo que de emergência, esta palavra seja pregada e a Tua palavra seja ouvida e o Teu povo seja fortalecido. Pedimos isso tudo no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo ensinava frequentemente por meio de parábolas. E esta é uma das últimas parábolas que ele ensinou antes de ser crucificado. É uma palavra sobre a rejeição de Israel a ele, o Filho de Deus, e sobre como Deus daria o seu reino a outros. E essa parábola nos coloca numa pergunta. A pergunta é: se nós nos arrependemos dos nossos pecados, se cremos em Jesus Cristo e lhe obedecemos e damos frutos, Deus nos dá o seu reino? E Deus nos dá o seu reino? Então, nós estamos dispostos a viver nesse reino, nessa vinha, de uma forma que seja digna do reino de Deus? Para que fique mais claro, se nós fomos chamados e fomos inseridos no corpo de Cristo e recebemos todas essas bênçãos que nós temos recebido do Senhor aqui na eternidade, estamos nós dispostos a viver nesse reino, nessa vinha, de uma forma que seja digna ao reino de Deus? Então, meus irmãos, frente a essa pergunta, eu vos proclamo a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo hoje sobre o seguinte tema: o reino de Deus é tirado àqueles que rejeitam a busca do Senhor Jesus Cristo por frutos de arrependimento e fé, e é dado a outros. E nós vamos ver 3 pontos. O primeiro é: consideraremos a parábola que o Senhor Jesus Cristo contou. Depois, veremos como se aplicava aos líderes religiosos no tempo de Jesus. E, finalmente, veremos qual instrução esta parábola nos dá para hoje. Vamos, então, meditar sobre a parábola que o Senhor Jesus nos trouxe. Então, o Senhor Jesus contou uma parábola sobre uma vinha. Esta parábola é notavelmente semelhante à parábola que lemos em Isaías 5. Essa parábola de Isaías seria familiar para os sacerdotes, para os mestres e os presbíteros que estavam ali. O Senhor Jesus pregou nessa parábola e deu-lhe uma aplicação muito concreta para as pessoas dos seus dias. Ele disse: ouçam, havia um homem que plantou uma vinha
Ele possuía um grande terreno e nessa propriedade plantou uma bela vinha. Era uma vinha muito boa, não faltava nada. Ele não só plantou videiras, ele também construiu um muro ao redor desta vinha e construiu para proteger a vinha, proteger dos que iam viver dentro da vinha, proteger para que animais selvagens não destruíssem a vinha, para que ladrões também não roubassem da vinha. Mas ele também cavou um lagar, porque uma vinha sem um lagar é inútil, não se pode fazer vinho assim. E assim, ele também fez isso. Provavelmente ele teria cavado um buraco raso, talvez com cerca de 30 centímetros de profundidade, e depois também um buraco bem mais fundo ao lado. Despejariam as uvas no buraco raso. Os trabalhadores pisariam as uvas, caminhando sobre elas descalços, e dessa forma espremeriam o vinho, o sumo da uva, que correria para as pequenas calhas para o buraco mais fundo. Então esse homem não só plantou uma vinha, construiu o muro à sua volta e cavou o buraco para o lagar, ele também construiu mais uma coisa, uma torre de vigia. E uma torre de vigia era importante para proteger a vinha também. Os trabalhadores revezavam-se no topo da torre da vigia para vigiar a aproximação de ladrões ou de qualquer outra pessoa que fosse indesejável. E os trabalhadores poderiam dormir na torre durante a noite. Assim, vejam que este homem, construído tudo o que era necessário para ter uma boa vinha, fez. E depois de fazer isso tudo, arrendou a um grupo de lavradores. Então, esses lavradores, eles podiam simplesmente chegar e se instalar ali naquela vinha. Podiam, de um dia para o outro, pegar as suas coisas e se mudar para lá. Se mudar e já começar a trabalhar com o final de fazer vinho. Eles não tinham nenhum trabalho árduo de construir, de plantar, de edificar e organizar. Já estava tudo pronto. Não tinham que abdicar do tempo valioso na vinha para passar o tempo preparando as coisas para fazer o vinho, para ter a vinha. Eles já podiam ir direto para a produção do vinho. Estava tudo lá, pronto e preparado. Podiam começar imediatamente a trabalhar para colher o fruto dessa vinha. O senhorio e os lavradores fizeram um acordo a respeito da renda, provavelmente. Talvez o senhor teria dito: quero X odds de vinho do fruto da vinha a cada colheita como renda. Os lavradores podiam ter ficado com 90% e o senhorio teria exigido talvez 10% do que eles produziriam. Então isso foi acordado. E o senhorio partiu. E o senhor partiu. Foi fazer uma viagem. Ele era hoje o que se chama de senhorio ausente. Esta vinha era para ele um investimento no estrangeiro. Então, o versículo diz: no tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. No início de setembro, o proprietário enviou um dos seus servos aos lavradores para cobrar a sua renda, para recolher a sua parte do fruto, o preço acordado pelo arrendamento da vinha. Então, o servo entrou na vinha e disse aos lavradores que estavam ali, e disse como representante do dono da vinha, que ele tinha vindo para cobrar a renda que era parte dele. E como responderam os lavradores? Eles deram agradecimentos ao servo pelo número, com um grande número de odres cheios? Ou então, por acaso, eles disseram assim: aqui estás, e por favor informa o proprietário de que está tudo bem e que estamos muito gratos pela maravilhosa vinha na qual podemos trabalhar e ganhar o nosso sustento? Não foi assim que eles fizeram. Não foi assim que eles responderam ao senhor deles. Em vez disso, eles espancaram o servo. Juntaram-se contra ele, deram-lhe murros e pontapés
mandaram-no desaparecer e enviaram ele embora de mãos vazias. Quando ele regressou e contou ao proprietário o que tinha acontecido, o proprietário enviou imediatamente outro servo. Quando o segundo servo chegou à vinha, os lavradores o trataram ainda pior. Bateram-lhe na cabeça, trataram-lhe vergonhosamente, abusaram dele. E assim, o proprietário enviou um terceiro servo para pedir o fruto da vinha que os lavradores deviam. E a este servo os lavradores mataram, assassinaram. Creio que já estamos impressionados com a paciência desse proprietário. Esperaríamos que, por essa altura, ele já tivesse expulsado esses lavradores de sua terra. E veja, não é só horrível que os lavradores abusassem e matassem dos seus servos, mas, para piorar, meus irmãos, os servos estavam vindo em nome do proprietário. E assim, quando o espancaram e mataram os servos, foi como se eles estivessem matando, espancando, assassinando o próprio dono da vinha. Mas vejam como ele é incrivelmente paciente, esse proprietário. No versículo diz que ele enviou muitos outros, e a todos eles os lavradores ou espancaram ou assassinaram. Então, o que o proprietário havia de fazer agora? Como é que ele ia conseguir chegar a estas pessoas? Como poderia ele alcançá-las e obter delas os frutos que exigia, que era exigido na promessa que eles tinham feito? Então, ele teve uma ideia. Enviarei o meu filho. Certamente respeitarão, pois ele é o meu filho. Este era o seu filho amado. Por outras palavras, este era o seu único filho. O filho a quem ele amava com todo o seu coração, de toda a sua alma. Ele enviou seu filho aos lavradores para receber deles o fruto da vinha, para persuadir eles a cumprirem as suas obrigações. E o que fizeram os lavradores quando viram o filho? Então, estavam lá os lavradores na torre de vigia, avistaram longe o filho do proprietário e disseram: Ei, olhe lá, é o herdeiro da vinha. Então, eles conspiraram entre si. Venham, vamos matá-lo, e depois a herança será nossa. Isso tem um nome, chama-se homicídio premeditado. E sabem, no antigo Oriente Próximo, que hoje é uma parte do conhecido Oriente Médio, havia uma lei que ditava que as propriedades sem dono podiam ser reivindicadas por qualquer pessoa. Então, quando viram o filho chegar, assumiram provavelmente que o proprietário estava morto e que o filho vinha para reclamar a vinha como herdeiro de bens do seu pai. Se o matassem, então, o único e último herdeiro daquela terra, a vinha deixaria de ter um dono. Então, eles poderiam reclamá-la como uma espécie de direito de posse. Seria deles, e nunca mais teriam que partilhar o fruto da colheita com ninguém. Assim que ele se aproximou, agarraram-no, mataram-no e atiraram para fora da vinha. Atiraram o seu corpo por cima do muro. Então, Jesus perguntou aos sacerdotes, mestres e presbíteros: O que fará o dono da vinha? E ele próprio respondeu à pergunta: Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Um senhor podia fazer isso. Um senhor tinha toda a autoridade por suas terras e podia apelar às autoridades governamentais
para ajudarem a reprimir tal revolta. Ele destruirá completamente os lavradores. E como diz Mateus na passagem paralela, ele dará a vinha a outros lavradores, que lhe entregarão os frutos da sua vinha na determinada estação. Esta é a parábola que o Senhor Jesus contou. Ele contou uma história com a qual os seus ouvintes podiam se identificar. Ele recorreu à vida cotidiana que acontecia ali no antigo Oriente Próximo para provar um ponto, para ensinar alguma coisa. E o significado da parábola não passou desapercebido aos sacerdotes, mestres e presbíteros. Como diz o versículo 12, eles perceberam, compreenderam perfeitamente que ele tinha contado a parábola contra eles. Então aí nós chegamos no segundo ponto, que diz como a parábola se aplica aos líderes religiosos dos dias do Senhor Jesus. Então, o que o Senhor Jesus quis dizer aos sacerdotes, mestres e presbíteros? Se usarmos o capítulo 5 de Isaías, bem como as passagens paralelas em Lucas e Mateus para nos ajudar a interpretar esta parábola, então a mensagem torna-se clara muito rapidamente. A vinha, então, é o reino de Deus. No tempo do Antigo Testamento, o reino de Deus era Israel. Deus governava como um rei em Israel. Então, o dono da vinha é Deus. E os lavradores? Os lavradores são a nação de Israel. E depois, muito especialmente, também são os líderes do povo. O muro e a torre de vigia simbolizam o cuidado protetor de Deus sobre o seu reino. As videiras e o lagar simbolizam o fato de Deus dar ao seu povo tudo aquilo que precisavam. Não lhes faltava nada. Deus dá ao seu povo todas as coisas boas. E agora, pede-lhes que lhe devolvam os frutos de gratidão. Deus dá por livre graça. Estabeleceu uma aliança com Israel e, em troca, pediu frutos de gratidão. Os servos são os profetas. Os profetas do Antigo Testamento são muitas vezes chamados de servos de Deus. Deus, então, enviou seus profetas para instar o povo a produzir os bons frutos de arrependimento, obediência e gratidão a Deus, para cumprirem as suas obrigações da aliança. Mas o povo não quis cooperar. Eles odiavam os profetas. Odiavam estes arautos de Deus que viam e lhes diziam o que Deus exigia deles. Odiavam quando Elias, Isaías, Jeremias, Amós, Oséias e outros profetas vinham e lhes lembravam das suas obrigações. Eles tapavam os ouvidos. Eles queriam usufruir dos benefícios de ser povo especial de Deus, de ser o reino de Deus, mas eles queriam que isso não lhes custasse nada. Eram demasiadamente preguiçosos e gananciosos para oferecer sacrifícios de obediência e gratidão que Deus exigia deles. E por isso, eles espancavam e matavam os profetas. Como diz o Senhor Jesus, ao entrar em Jerusalém pela última vez: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os pintainhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Deus, na sua graça longânima, na sua paciência eterna, enviou profeta após profeta para implorar ao povo, para instar a dar frutos, para viverem à altura das exigências da aliança.
mas eles não estavam dispostos. E assim, finalmente, Deus enviou o seu Filho amado, mas até ele rejeitaram. Deus enviou o seu único Filho para pregar ao povo, para os ensinar, para os incitar e implorar que dessem frutos dignos de arrependimento e gratidão. Mas eles não quiseram. Conspiraram para matá-lo. E no final daquela mesma semana, eles cumpriram com a sua conspiração e o mataram na cruz. Mataram, de fato, o único Filho de Deus. E o Senhor Jesus sabia que isso ia acontecer. Ele disse aos líderes que o iam matar. E mesmo assim, não houve arrependimento. Houve apenas endurecimento de coração. Nas palavras de Isaías 5, o que mais havia de fazer pela vinha de Deus? O que mais poderia ele fazer para além do que ele já tinha feito? Ele tinha feito todo o possível para levar o seu povo ao arrependimento. Ele chegou ao ponto de enviar o seu Filho ao seu povo. Mas até isso, o apelo final de Deus caiu em ouvidos moucos. O que fará o dono da vinha? Perguntou Jesus no versículo 9. Ele virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Como disse o Senhor Jesus na passagem paralela em Mateus: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Deus tirará o seu reino aos judeus como povo e dá-lo às nações do mundo, aos gentios. Ele o dá a todos os que produzem os frutos exigidos. Ele os dá a todos que vivem em obediência a Deus, que oferecem sacrifícios de gratidão. Ele o dá àqueles que são convertidos pela pregação do reino de Deus e que depois provam ser o povo de Deus. O Senhor Jesus tinha ainda outra coisa a dizer aos sacerdotes, mestres e presbíteros. Vejam, ele citou o Salmo 118. Quando Jesus entrara em Jerusalém no início da semana, os peregrinos da Páscoa tinham cantado esse cântico. Agora, Jesus citava-o e aplicava-o a si próprio. Ele perguntou-lhes: ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Várias vezes, esse texto é citado no Novo Testamento para se referir à ressurreição e à exaltação de Jesus Cristo. E o que ele queria dizer é que os construtores, aqueles que tinham sido chamados por Deus para trabalhar na vinha, para edificar o reino, tinham achado Jesus Cristo imperfeito. Então vejam o cenário de uma construção. As pessoas que estavam construindo alguma coisa com pedra, eles deveriam testar cada pedra para saber se a pedra servia para a construção. Então eles pegavam uma pedra e batiam com uma outra e viam se tivesse um som sólido, a pedra estava boa. Se parecia oca ou tinha algum ruído que ia rachar, eles a jogavam fora. E foi isso que os líderes de Israel fizeram. Rejeitaram a Jesus. Deitaram-no fora da vinha, por cima do muro. Mas Deus, seu Pai, iria sustentá-lo. Ele o iria ressuscitar do túmulo e faria dele a pedra de amarração de cunha que une duas paredes. Então, quando se tem
Numa construção se precisa ligar duas paredes hoje. Nós usamos blocos estruturais. Mas antes não se tinha isso. Precisavam ter as pedras perfeitas, as melhores pedras para que essas paredes não caíssem. Deus faria dele a pedra angular, a pedra mais importante da construção. Faria dele a pedra que manteria todo o reino de Deus unido. E através de sua morte e ressurreição, Cristo traria uma descendência inumerável, como a areia do deserto de Abraão, como as estrelas do céu no deserto de Abraão. Tudo isso foi obra do Senhor. E meus irmãos, maravilhoso aos nossos olhos. E falando de nós mesmos, chegamos ao terceiro ponto agora, que é a instrução para nós hoje. Então, pela maravilhosa graça de Deus, hoje, nós pertencemos ao povo a quem Deus deu a sua vinha. Fomos chamados para o reino de Deus. Fomos edificados naquela maravilhosa casa espiritual, da qual o Senhor Jesus Cristo é a pedra angular. Mas a exigência de produzir os bons frutos de arrependimento e gratidão continua muito presente para nós ainda hoje. A vinha foi retirada da nação judaica como povo e foi dado a nós, os gentios. Mas a mesma exigência de dar a Deus os frutos que Ele requer continua nos dias de hoje. E muitas vezes nós queremos receber todos os benefícios da vinha. Queremos os maravilhosos dons de perdão, queremos o perdão dos nossos pecados, queremos a maravilhosa ressurreição para a vida eterna, queremos participar da vida eterna no céu com Cristo. Mas muitas vezes não estamos assim tão dispostos a produzir os bons frutos de gratidão a Deus, frutos esses que Ele exige de nós. Mas veja, meus irmãos, como foi citado no catecismo hoje, não podemos receber e desfrutar dos benefícios da vinha se não estivermos dispostos a dar a Deus o que Ele exige. Quais são os frutos de gratidão que Deus exige de nós? Arrependimento, afastamento decisivo do pecado de formas muito concretas. Viver vidas obedientes, ser obediente aos mandamentos de Deus, não viver de uma forma egoísta, usar o que temos para o bem da vinha. É quando nós produzimos muito fruto que provamos ser os discípulos de Cristo. Aí sim, nós estamos seguindo a Jesus Cristo. E veja o que diz João no versículo 15:8. Ele diz: Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Que diz Cristo por meio do Evangelho de João. É quando damos muitos frutos que nos tornamos discípulos de Jesus. E nós temos tudo aquilo que é preciso para darmos os frutos. Deus não poupou despesas para nos dar o que precisamos. Tal como o dono da vinha da parábola se certificou de que os lavradores teriam tudo o que era preciso, também Deus se certificou de que temos tudo o que precisamos. E a prova disso é que Ele chegou ao ponto de dar o seu único filho, o seu filho amado, para morrer por nós, para limpar a nossa ficha, para tirar os nossos pecados. Mostremos agora a Deus que estamos gratos por isso, meus irmãos.
façamo-lo produzindo o fruto da gratidão nas nossas vidas. E a advertência da Escritura é que se não vivermos vidas gratas a Deus, então Ele nos destruirá. Se usarmos tudo o que Deus deu para nós, apenas para nós mesmos, e não tivermos o desejo de dar a Deus o que Ele nos pede, então Ele nos destruirá. Ele nos tirará a vinha e a dará a outra pessoa. Hoje, através da pregação, o Senhor Jesus Cristo vem em cada um de nós e pede obediência e amor que Deus requer. Você está disposto a dar isto? Você está disposto a se entregar a Ele? O fato de Jesus Cristo ter vindo aqui hoje e ter instado novamente a que vocês ofereçam obediência, arrependimento e gratidão a Deus, isso faz alguma diferença para você? Você aceita o Senhor Jesus Cristo e as suas justas exigências? Ou você rejeita a Cristo e rejeita as exigências dele e sobre ti e sobre a tua vida? O último versículo do nosso texto diz que os sacerdotes, mestres e presbíteros compreenderam que ele tinha contado a parábola a respeito deles. Bom, temos de lhes dar crédito por isso. Muitas vezes ouvimos a pregação e pensamos que aquela pregação é para uma outra pessoa. Estamos convencidos que o pregador ali está falando para uma outra pessoa e não para nós. Ouçam todos, meus irmãos, esta pregação para cada um de vocês. Esta pregação é para cada um de vocês, não é para nenhuma outra pessoa. E a pergunta que chega a cada um de nós da parte do nosso Senhor é: através dessa parábola, estás a dar frutos de gratidão na tua vida? Essa é uma pergunta que cada um de nós precisa responder. Não há como fugir dela. Não há como contorná-la. Quando Cristo vem até nós, será que Ele parte sobrecarregado com uma tonelada dos frutos de gratidão pelas nossas vidas? Ou será que o Senhor tem partido com as mãos vazias? Não tenhamos medo de examinar nossas vidas, meus irmãos. Não tenhamos medo de melhorar, onde a melhoria seja necessária. Não nos afastemos da pergunta sem responder. Vamos examinar nossas vidas e responder essa pergunta. E caso nós estejamos permitindo que Cristo esteja com as mãos vazias, meus irmãos, vamos buscar o caminho para melhorar. E as últimas palavras do nosso texto dizem: deixando, retiraram-se. Eles ouviram isso tudo, toda essa parábola, a explicação, e se retiraram. Ouvidos moucos, meus irmãos, entra por um lado e sai pelo outro. Que nenhum de nós façamos isso esta tarde, meus irmãos. Que nenhum de nós se afaste de Jesus Cristo com um coração endurecido. Em vez disso, caminhemos com Cristo e sejamos seus discípulos verdadeiros, que provam ser discípulos de Jesus através dos frutos de arrependimento, através dos frutos de gratidão que oferecemos a Deus. Amém.